bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vamos para mais uma aula de ciências trazendo várias novidades para vocês. Então confere lá se o material tá certinho. O seu caderno ou as folhas de papel, o seu lápis de escrever, lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador. Tá? Então separa lá esse material. O seu caderno ficará assim: a data, pergunta para um adulto a data de hoje, pula uma linha, aula 34, tracinho ciências, observe que ciências tem acento, pula mais uma linha e escreve lá a importância dos solos, que é o tema da aula de hoje. Eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem e eu já volto. Organizar o caderno de vocês? Então, como de costume, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. A aula passada foi bem legal, a gente fez vários experimentos, vocês lembram disso? Então, vamos relembrar. Então, eu comentei um pouquinho com vocês na aula passada que existem diferentes tipos de solo. E eu convidei vocês a observarem isso. Então, você vai visitar o seu colega, dá uma olhadinha ali como que é o solo da região da casa dele. Ah, você vai visitar a sua avó, sua tia, dá uma olhadinha como que é o solo ali daquela região, para vocês passarem a observar que o solo tem cores diferentes, texturas diferentes. Então eu pedi para vocês separarem 3 amostras de solos. Foi o que eu fiz aqui, né? Separei 3 amostras de solos, tá? E pedi para vocês anotarem, tá? Fazerem uma tabelinha e anotarem. O cheiro do solo 1,
a textura, né, do solo 1, do solo 2, do 3, a cor dele, os elementos que contém, se ele tem restos de plantas, se ele tem pedras grandes, pequenas, a umidade, que é a quantidade de água que esse solo tem, e também se tem presença ou não de seres vivos. Vocês fizeram essa atividade? Eu espero que vocês tenham feito e também convidado as pessoas que moram na sua casa a também analisarem esse solo, que é uma atividade muito legal para a gente fazer. Pedi também para vocês avaliarem o solo que você pisa, o solo da sua casa, né? Então escolher um local ali perto da sua casa e observar que cor que é esse solo. Ele está seco ou ele está úmido? Que tipo de vegetação existe nele? Que tipo de plantas que existem nele? E pedir para vocês registrarem essas observações no seu caderno. Eu também fiz um desafio. Vocês lembram disso? Eu pedi para vocês pensarem um pouquinho. Se o solo ele é mais parecido com uma pedra, né, ou com uma rocha, ou ele é mais parecido com uma esponja? Vocês lembram disso? Eu dei até um tempinho para vocês anotarem ali qual que era a suposição de vocês. E no decorrer da aula, né, a gente fez algumas experiências. Uma delas foi para mostrar para vocês como, né, que a água passa ali pelo solo, né? Então, o solo, ele absorve a água. Só que cada solo absorve essa água de maneira diferente, né? Então, alguns solos têm, né, demoram um pouquinho mais para essa água passar, outros solos a água passa com mais facilidade. Essa também é uma das diferenças que os solos apresentam. Então, eu pedi para vocês, né, fiz aqui, né, a experiência e pedi para vocês avaliarem ali, né, em qual dos funis que a água passou com mais facilidade e qual funil que a água demorou um pouquinho mais para passar. Quem fez a atividade separando os 3 tipos de solo, podia também fazer essa atividade e verificar em qual tipo de solo a água passa mais rápido e qual ela demora um pouquinho mais para passar. Cada tipo de solo apresenta a capacidade de reter ou não a água. Essa capacidade depende do espaço que existe entre os grãos que compõem esse solo. Então, os solos que têm bastante areia, a partícula ela é maior. Então, a água, ela passa com mais facilidade no meio dessas partículas. O solo, gente, que tem mais predominância de argila, as partículas, elas são menores. Então, a água, ela tem uma dificuldade de passar por essas partículas. Não que a água não vai passar, tá? Mas vai ter uma dificuldade maior. Então, o solo permeável é aquele que permite que a água passe com facilidade, né? Então, né, a água passa com facilidade entre os grãos de areia. Então, aqui até trouxe, né, a areia, porque os grãos, elas são maiores, né? Então, a água, ela passa com bastante facilidade. E a gente observa isso quando a gente está na praia, né? Vem a onda do mar, quando ela recolhe, aquele solo já, né, sugou rapidinho aquela água. Já quando o solo, né, tem mais argila, né, os solos argilosos, a gente chama de impermeável, tá? Então, a água fica com uma dificuldade de conseguir passar ali por aquele solo, tá? E tem situações também solos compactados. Então, o solo de estrada passa muito caminhão, carro pesado em cima desse solo e esse solo ele vai ficando compactado. E com isso, a água passa a ter mais dificuldade de penetrar ali, de passar naquele solo. Nos solos que você analisou, foi possível encontrar diferentes tipos de grãos, proveniente da fragmentação das rochas. Esses grãos que tornam os solos diferentes. Então, lembra que eu expliquei para vocês que a partir de uma rocha mãe, uma rocha grande, vai ocorrendo, né, o desgaste dessa rocha e ela vai se quebrando em partículas cada vez menores, tá? E essas partículas, essas diferenças de tamanho de partícula é que dá, né, essa diferença entre os solos. Existem diferentes tipos de solos. Em todos eles existe ar, água, restos de vegetação e animais, areia, argila, calcário, só que em diferentes proporções,
tá? Então, por exemplo, o solo arenoso, ele tem uma predominância de areia, mas ele também tem outros componentes, né, que fazem parte desse solo, tá? Mesma coisa o solo argiloso ou outros tipos de solo. Então, ele é uma mistura, né, de ar, de água, de restos de animais e também dessas partículas de rocha. Um solo úmido significa a presença de água, tá? Então, se aquele solo ele está úmido, que ele tem uma grande quantidade de água. A presença de restos de folhas, de raízes e animais significa que o solo ele é rico em humus. O humus, gente, é bem importante, né? Do decorrer da aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a agricultura. O humus ele é bastante importante, tá? Para deixar esse solo mais fértil. A presença de grãos duros, grandes e com brilho evidencia a presença de areia no solo. Então, quem conhece a praia já deve ter percebido, né? Que a areia da praia tem grãos duros, grandes e com brilho, tá? Então, essa areia tem essa característica. A existência de grãos vermelhos ou marrons que se esfarelam na mão com facilidade significa que existe argila no solo, tá? Então, cores vermelhas, né? Então, olha esse solo aqui que tem um tom bastante avermelhado, ou este aqui que tem um tom mais marrom, significa que tem a presença de argila, né, em predominância nesses dois solos. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os tipos de solos? Então, o solo arenoso. O solo arenoso é formado por 70% de areia, tá? Então, ele tem outros componentes, mas em grande maioria areia. Os grãos de areia são muito grandes e com muito espaço entre eles. Por isso, a água passa com facilidade. Esse tipo de solo é característico de algumas regiões, como praias e também como os desertos, tá? Então, a gente encontra, né, esse tipo de solo nesses locais. Lembrando, gente, que a areia que tem perto da praia, ela não é considerada um solo, tá? É um sedimento, tá? Quando a gente sai ali da região perto da praia e a gente chega ali na parte onde tem vegetação, aquele local ali já é considerado um tipo de solo, porque já consegue nascer, né, algumas plantas ali naquela região. Então, aquela areia pertinho da praia não é considerado solo, somente sedimento, e aquela, né, quando a gente começa a se afastar da praia e já começa a aparecer alguma vegetação, a gente considera como solo. O solo argiloso possui mais de 30% de argila e os outros componentes também, né? Água. Ele é formado por grãos bem pequenos e muito finos, com pouco espaço entre eles. Por isso, a água passa com muita dificuldade. Esse tipo de solo também é conhecido como barro, sendo usado na fabricação de objetos. Quando eu falei de solo argiloso e argila, talvez alguns de vocês já até conhecem, né? A argila, né? Porque a gente faz, já deve ter feito ali algum vasinho, né? Algumas coisas utilizando a argila, tá? Então, a argila, a gente consegue moldar ela. E o solo umífero, tá? Umífero porque, né, vem da palavra humus. Na terra de jardim ou terra preta, existem restos de animais, vegetais em decomposição em grande quantidade. É bastante comum em hortas e jardins, tá? Então, esse solo que é bastante usado, né, no jardim das casas, principalmente quando se tem algum tipo de plantação. Que interessante, né? Então, vamos continuar. Então, vamos à nossa primeira atividade. Por que o solo do deserto é seco? Já parou para pensar nisso? Existem plantas que nascem no solo arenoso? Quais são elas? Em que tipo de rua a água fica mais empoçada? Onde o solo é argiloso ou é arenoso? Lembrando que argiloso, gente, argila, partícula menor. Arenoso, a partícula é maior, tá? E por quê? Qual é o tipo de solo que existe numa floresta?
Então pensa aí, qual tipo de solo será que existe na floresta? E por que existe esse tipo de solo? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem essas questões. Fizeram?
pensar um pouquinho aí nos tipos diferentes de solos? Então vamos continuar. Eu trouxe aqui, gente, um vídeo falando um pouquinho mais sobre os tipos diferentes de solos. Os solos não são iguais porque são formados por diferentes rochas, climas, relevos e vegetação. Observe esse solo num relevo inclinado. Neossolo, horizonte A e rocha. Pouca capacidade de armazenar água, menos vegetação. Cambissolo, solo pouco profundo, pequeno horizonte B. E um solo muito profundo. Latossolo, apresenta um horizonte B mais desenvolvido. E agora, um banhado. Organossolo, muita matéria orgânica, muita água e poucos nutrientes. E um solo no litoral. Espodossolo, solo arenoso, pobre em nutrientes e água. Viram como existem mais tipos de solos diferentes do que esse que eu passei para vocês? Então agora vamos ver como que é o solo aqui da região do Paraná, a região onde a gente mora. Vamos lá? Então, observem o mapa do Paraná, tá? E observem, gente, a região de Curitiba, tá? Então, na região de Curitiba, onde nós moramos, o que tem de mais, predominante é o cambissolo e o latossolos, tá? Então, aqui nessa região é o mais predominante. Tá? Então, quem tiver interesse pode pesquisar aí outros tipos de solos que são encontrados aí na região do Paraná. Que interessante, né? Então, vamos continuar, gente. Agora a gente vai falar sobre a importância, né? Por que o solo é tão importante pra gente? Então, vamos conhecer uma música? Vamos à feira, o nome da música. Vamos na feira comprar olalá, fruta, legume e verdura, batata doce fresquinha, milho e também rapadura. Na feira tem para vender olalá, laranja, jabuticaba, couve, tomate, agrião, cenoura e beterraba. Na feira também tem flores, e muitas brotam do chão. Tem flor de maio, tem cravo, tem boca de leão. Vou te comprar uma rosa, um delicado botão, para te mostrar que o amor é uma flor que brota no meu coração. Vamos lá na feira comprar olalá. Te agradeço essa rosa, a flor da minha paixão, que deixou o seu perfume na palma da minha mão. Meu peito virou jardim, desabrochou de emoção. O amor deixou um aroma de flor dentro do meu coração. Viram que bonitinho, gente? Que lindinha a letra dessa música, né? E tá falando sobre uma coisa bastante interessante que é sobre feira, né? E tudo que a feira nos oferece. Essa música, gente, é do CD para cantar na escola, tá? De Hard Guedes. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa música. De onde vêm as frutas, os legumes e as verduras que são vendidas em feiras, sacolões e supermercados? Você já parou para pensar nisso? Da onde será que vem essas frutas, esses legumes e essas verduras? Quem que cultiva essas plantas? Quem será que cuida dessas plantas? De que cuidados o solo precisa para produzir esses alimentos? Será que a gente pode plantar em qualquer local? Já parou para pensar nisso? E qual é a importância da agricultura? Sabe o que é agricultura, né, gente? É a plantação, né, para ser vendido, que é essa que chega na nossa casa. Será que ela é importante para nós? Será que as plantas crescem em qualquer tipo de solo? Qualquer local que eu quiser plantar, vai crescer? E qual é o melhor tipo de solo para plantar? Opa, posso plantar em qualquer tipo de solo? Não. Mas e aí? Qual é o melhor tipo de solo para plantar? Será que você já pensou nisso? Então, aula de ciências, vamos experimentar, né?
Então, vamos fazer ali uma experiência. O que a gente vai precisar nessa experiência para a gente pensar um pouquinho? Vamos precisar de 2 copos plásticos, areia de construção, tá? Esse é bem facinho de conseguir, terra de jardim, sementes de feijão e também vamos precisar de água, tá? Então eu vou dar um tempinho para vocês separarem, tá, esse material ou anotarem para fazer depois essa atividade. Verificar qual o melhor tipo de solo para plantar? Presta atenção lá, gente. Então, aqui os 2 copos, tá? Então, você pode fazer alguns furos embaixo, tá? Num dos copos, você vai colocar areia. Coloca areia lá dentro do copo. Areia de construção. Certo? E no outro copo, você vai colocar a terra de jardim. Aquela terra ali que tem na sua casa, onde tem as árvores, as flores, tá? Quem mora em apartamento pode pedir para alguém, né? Na escola, às vezes, também tem solo que vocês podem pegar também. Ou pedir para alguém da família. Ou pedir pro vizinho. Consegue solo lá. Tá, gente? Então, coloca aqui um copinho com areia e um copo com terra de jardim. Aí você vai pegar alguns feijõezinhos, tá? Eu vou pegar mais ou menos uns 5, tá, gente? Vou pegar uns 5 feijõezinhos. E vou colocar aqui na areia e mais uns 5 feijãozinhos aqui na terra. Eu vou cobrir só um pouquinho esses feijão, tá? Não vou deixar ele muito lá no fundo do solo. Cobre um pouquinho ele com a terra, mas não muito.
Mas deixa ele cobertinho lá, tá? Cobre lá ele com a terra. E você vai, gente, fazer o de sempre, tá? Vai colocar água, vai regar, né? E vai deixar em local iluminado, tá? Então, deixar os dois solos, os dois experimentos na mesma condição, tá? Deixar um do ladinho do outro, lá em contato com a luz e ir regando aos pouquinhos, tá? E nós vamos observar o que vai acontecer, tá? Então, observe diariamente o que acontece em cada um dos copos e registre os resultados. Então, você vai observar no terceiro dia, tá? O que vai acontecer no copinho com areia e no copinho com a terra de jardim, no sexto dia e no 10º dia, tá? Então, vai acompanhando ali como que tá ocorrendo o crescimento desses feijõezinhos. A professora vai dar um tempinho para vocês anotarem essa tabela no caderno de vocês. Então façam essa experiência e fiquem olhando ali, cuidando desses feijõezinhos. Então vamos continuar conversando um pouquinho sobre a importância do solo. Desde a antiguidade, o ser humano faz o uso do solo. O agricultor prepara o solo para receber a semente. É nele que as plantas crescem e produzem frutos que vão servir de alimento para muitos seres vivos, não somente para os seres humanos. É
É nele também que construímos nossas casas e realizamos diferentes atividades. Olha como o solo é importante. Então aqui eu coloquei, gente, um quadro com algumas funções do solo, tá? Então, o solo, produção de alimento, de fibras, de combustível, tá? Faz o sequestro de carbono, a purificação de água, tá? A degradação dos contaminantes, daquilo que contamina a água, a regulação do clima, a ciclagem de nutrientes, é o habitat de vários organismos, é a casa de vários organismos, tá? Faz a regulação das enchentes, mas para frente vocês vão entender também essa regulação. É a fonte de recursos genéticos e farmacêuticos, tá? Então, alguns produtos, né, a gente de chás e tudo mais, né, e cosméticos é retirado do solo. É a base de infraestrutura humana, é onde a gente constrói nossas casas, onde é construído as nossas escolas, pontes. Fornecimento de material de construção, é do solo que retira as rochas, né, que vão servir vão fazer parte da construção, tá? É uma herança cultural, porque muitas coisas que a gente encontra no solo servem de estudos, né, de como que viviam, né, a nossa antiguidade, né, os povos que habitaram a Terra antes de nós, tá? Então, os solos fornecem serviços ambientais que possibilitam, então, a vida na Terra, tá? Então, eu espero que nessas aulas vocês estejam aprendendo, gente, a valorizar mais ainda o solo. Eu trouxe aqui, gente, um vídeo bem legal, bem interessante, que fala sobre o que é alimento orgânico. Vocês já devem ter escutado, né, essa palavra, né, alimentos orgânicos, e hoje vocês vão aprender um pouquinho mais e também, gente, sobre a importância do solo para a nossa alimentação. Espero que vocês gostem do vídeo. Mas vocês já estão aí? Gente, eu tô aqui embaixo dessa árvore, sentado, comendo uma fruta, pensando numa coisa. O que é alimento orgânico? Você sabe? Acompanhe a matéria. Quando a gente fala em alimento orgânico, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa, que vem na cabeça, é que é ser um alimento sem agrotóxico. Isso é verdade, mas não é a totalidade da definição de um alimento orgânico. No processo você tem que respeitar o solo, os animais, o meio ambiente e o ser humano. O que isso quer dizer? Não deixar correr erosões, não deixar o solo às vezes muito descoberto, não deixar acontecer estragos assim, na área onde você está trabalhando. E no caso do ser humano, você não empregar crianças, respeitar o seu funcionário, respeitar as leis trabalhistas e tratar os funcionários como os verdadeiros parceiros. Quando os patronos do movimento orgânico, aqueles pensadores que inspiraram o movimento orgânico, escreveram as suas obras, e foram eles: o Rudolf Steiner nos anos 20, o Mokichi Okada nos anos 30 e o Albert Howard nos anos 40, não existiam agrotóxicos nessa época. E já existia o movimento orgânico estava nascendo. Portanto, é um absurdo definir a agricultura orgânica pela agricultura que não usa agrotóxicos. A agricultura orgânica, na verdade, ela é uma agricultura que procura produzir alimento de alta qualidade para o ser humano. E o alimento, para ter alta qualidade, ele precisa ser produzido em respeito e harmonia com as leis e os processos da natureza. Os insetos, os fungos, as bactérias, vírus, vermes e etc. são apenas agentes da natureza que tem a função, dentro do sistema, de degradar e reciclar aquilo que está em desequilíbrio, aquilo que está
em desarmonia, aquilo que está mal formado, mal constituído. A população urbana cada vez é maior, cada vez nós temos menos pessoas no campo. Esse distanciamento faz com que as pessoas acabem sendo insensíveis ou até não tenham condição de avaliar se usar tecnologia A ou tecnologia B é melhor ou pior. Então a gente precisa orientar e aos poucos conscientizando a população da cidade para ela saber valorizar aquilo que de fato pode contribuir para que você tenha uma alimentação saudável. E quando você começa a entender isso, essa visão um pouco mais sistêmica do mundo, do impacto que você está causando quando você consome as coisas, eu acho que é super importante. Eu acho que o alimento orgânico é aquele que faz você pensar e refletir em cima do como você está se alimentando, como você está consumindo. E eu acredito muito que dá para a gente consumir de um jeito super coerente e que, em vez de destruir o nosso planeta, a gente possa prosperar aqui junto com ele. O homem que cultiva e o homem que consome um alimento orgânico, eles não se colocam acima da natureza. Eles se colocam como parte da natureza integrante, com respeito aos processos da natureza, para produzir e para consumir. Leva-se em conta a preservação da água, a preservação do solo, a preservação da fauna, as relações humanas de produção também, elas são levadas em conta na produção de um produto orgânico. Tudo isso reflete num produto de maior qualidade nutricional, de maior valor para a saúde do ser humano. Além dos alimentos in natura, existe uma infinidade de produtos orgânicos industrializados, mas estes detalhes vocês ficarão sabendo ao longo da nossa jornada. Fazer bem é muito bom, né? Dividir é muito melhor que somar. E os alimentos orgânicos proporcionam essa alegria para as pessoas, esses benefícios, mas fundamentalmente para o planeta, para os nossos queridos que estão chegando aí daqui 10, 50, 100, 200 anos. Agora você já sabe o que é alimento orgânico, não tem mais desculpa, hein? Na próxima matéria vamos descobrir o que é o alimento biodinâmico. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima. Até lá! Que interessante esse vídeo, né? Então vocês aprendem a valorizar mais ainda, principalmente o trabalho dos agricultores, que são pessoas que plantam, né? E colhem esses alimentos para chegar até as nossas casas. Muito interessante, tá? Então, você acha importante esse tipo de produção agrícola? Você acha que é importante a produção de alimentos orgânicos? Quais os benefícios desse tipo de agricultura para as pessoas e para o ambiente? E principalmente, gente, o ambiente, o solo, tá? Por que é tão importante essa produção orgânica? O que é necessário para que todos tenham acesso a esses produtos? Então pensa ali um pouquinho, né? Então o pequeno agricultor faz ali a produção, né, orgânica e como que chega até as nossas casas e como que é importante que as pessoas tenham acesso a esse tipo de alimento, tá? Então pensem aí um pouquinho. Como é preparado o solo para esse tipo de produção? Tá? E que cuidados são necessários ali com o solo para que seja possível esse tipo de produção? Pessoal, então eu vou contar mais uma coisa muito legal para vocês. O solo, ele é tão importante, que existe um dia só para ele. O Dia Mundial do Solo, tá? Então, e todos, tá? Todo o mundo, tá? Comemora esse dia de alguma forma, tá? Então, esse dia serve pra gente pensar e refletir um pouquinho mais sobre a importância dele, tá? Então, fica aí a dica para vocês, né? Para no dia 5 de dezembro lembrarem de algo que é tão importante para todos nós, que é o solo. Então, chegou ao fim a nossa aula, tá? Hoje falamos sobre a importância dos solos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, aguardo vocês na próxima aula. Tchau!